De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família 2h14. Cai uma chuva torrencial aqui em Pinheiros, São Paulo. A temperatura no momento é de 24 graus, a mínima prevista para hoje de 19. E há possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento desta tarde em cidades da região metropolitana, inclusive do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Se você pode, fique na sua casa. Se você mora em casa, deixe a calha limpinha. Se você puder, aproveite a água da chuva para lavar o quintal, né? Termine guardando essa água para lavar o carro. Vamos economizar, vamos ajudar o meio ambiente. Apesar das fortes chuvas e dos níveis, né, dos reservatórios terem subido, a gente ainda tem que fazer a nossa parte sempre para um mundo melhor. Bom, eu pedi um cafezinho aqui para a nossa produção e a Júlia trouxe para mim aqui um café delicioso, porque o assunto agora é ótimo. É uma das paixões de Fábio Arcanjo. Água, vinho e café. Adoro. São as 3 bebidas que eu gosto mesmo. E a gente vai falar de café. E para falar de café, nós vamos direto conversar com a barista, a Franciele Gomes, que é mestre também de torras. Boa tarde, Franciele. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigada novamente pelo convite. Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz com aquele nosso primeiro bate-papo. Já estou aqui com um cafezinho, porque, olha, falar de café, mas sem tomar café não tem sentido, não é verdade? Pois é. Vamos falar de café, vamos tomar café e aprender a preparar melhor o café em casa. Com certeza. Então fale pra gente, hoje você traz dicas sobre torras de café, não é isso? Isso. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala de torra de café, frescor de café e qualidade também que a gente merece. A gente sabe que tem diversos tipos de grãos de café e isso termina fazendo com que, dependendo do grão, o café se torne extremamente oneroso, né? Mas a gente vive hoje num país que, de verdade, a cafeicultura ela tem trabalhado a melhora destes grãos, a torrefação e assim por diante, não é isso? Isso, exatamente. No universo de cafés especiais, a gente tem um cuidado especial quando a gente torra café para ter um cuidado a mais ali com o grão que a gente está trabalhando. Então, no momento do processo de torra, esse daqui é um torrador, desse lado aqui, ó. Esse daqui é um torrador. A gente consegue torrar café em poucas quantidades, ter uma atenção melhor com o produto. E cada safra, cada tipo de café exige uma torra diferente. Então, a gente precisa potencializar os sabores que tem em cada grão. Quando se trata de torra de café, alguns compostos da semente crua, ela se degrada, mas outras nascem também. E aí é onde se despertam os aromas, os sabores de cada café. E aí a gente precisa ter alguns cuidados para armazenar, algumas dicas também na hora de comprar, para ter uma atenção melhor, para a gente comprar um produto que foi recém-torrado e a gente aproveitar melhor a durabilidade do café depois de torrado, que é curta a vida do café depois de torrado. Por isso que, de verdade, muita gente termina deixando para fazer com que o café ele fique ali triturado, né? Como é que eu vou falar? De verdade, na hora, a gente tem alguns trituradores agora que trituram os grãos e a gente pode coar o café. Para a gente manter esses óleos que fazem tão bem para a nossa saúde? Tem, a gente sempre indica para, quando for comprar café, se atentar à embalagem. Então, a embalagem diz muito sobre esse produto. A vida útil de um café, depois que ele torra, é de 45 dias, mais ou menos, para a durabilidade desse café. Não que ele vá fazer mal depois desse tempo, mas as propriedades dele, os óleos essenciais, aromas e sabores acabam decaindo depois desse período. A embalagem serve para exatamente melhorar a vida útil desse café. Então, alguns cuidados seriam se atentar para a válvulazinha, deixa eu tentar aproximar aqui. Essa válvulazinha, geralmente dos pacotes, elas servem para fazer o gás que o café libera ser liberado do pacote
e o oxigênio que degrada o café, acelera esse processo de oxidação, não entre e prejudique a vida útil desse café. Então a válvulazinha serve para isso. Ajuda também a sentir o cheiro, para você sentir o aroma ali do café, né, do grão. O pacotinho também preserva da luminosidade, então, isso também auxilia no processo de oxidação do café e diminui a vida útil. Então, armazenar café em casa ajuda muito se você tiver um pote hermético ou um potinho escuro, guardar isso dentro do armário para evitar a aceleração de oxidação desse café, dele perder sua vida útil. Hoje, infelizmente, tem muita gente que se instrui por esses, por alguns aplicativos, por uma série de coisas. E eu vejo muita gente nesses TikToks da vida dizendo que se conserva café na geladeira, que para mim, eu nunca ouvi falar que se conservava café na geladeira, porque como você acabou de falar, tem uma vida muito curta o café depois da torra dele, né, depois de moído. Então, a gente tem dois tipos de embalagens hoje muito conhecidas, né? Que, por exemplo, é aquela almofadinha, né, que é o tradicional, a gente vai na prateleira do mercado, e a gente tem também essa embalagem a vácuo, né, que você acabou de mostrar para a gente, que também ajuda bastante, não é isso? Isso. A embalagem a vácuo, ela acaba impedindo aí a movimentação do oxigênio e fazer o café perder a vida útil. Em relação à geladeira, tem que ter alguns cuidados e alguma atenção. O café ele tem o potencial de absorver tudo que está à volta dele, desde umidade, cheiros e coisas que rolam no ar. A umidade da geladeira e todos os compostos orgânicos que ficam ali circulando na geladeira, o café ele absorve isso. Então, tem que ter esse cuidado. Se você tiver uma geladeira só para armazenar café, lindo, porque o café não vai absorver nada que tem ali dentro. Mas é difícil ter uma geladeira só para isso, né? Então tem que ter um cuidado. Se você tiver uma cebola ali dentro daquela geladeira, o café vai absorver aquilo dali e seu café vai acabar estragando por causa de outros compostos que tem ali dentro da geladeira. Então, pessoalmente, eu não recomendo, porque também o café vai pegar umidade. Uma vez em que a semente ou o seu pó de café umedece, ali vai começar também a acelerar o processo de perda de aromas e sabores do seu café. Então, é melhor guardar no escurinho fora da geladeira ou congelar o seu grão, que aí também ele não pode ganhar temperatura novamente. Então, você precisa guardar no congelador, porque aí você para a oxidação dele por um tempo, só que aconselho toda vez que você for usar, use somente a quantidade que você vai preparar, para o seu grão não ganhar umidade de novo e ele umedecer com o ar ambiente. Então, ou é congelador, ou evitar a umidade da geladeira, porque também vai prejudicar com outros poréns, outras variáveis. Kelly, quando a gente fala a respeito do café também, eu acho que é importante a gente falar a respeito dessa questão que envolve hoje o mercado de cápsulas, né? A gente tem as cápsulas, mas existe para nós que não queremos fazer o café de cápsula, uma medida padrão mundial a ser seguida, por exemplo, para uma xícara de café mesmo. Quanto que eu ponho de pó? Qual a temperatura da água? É melhor passar no coador de papel, né, reciclado? É melhor passar no coador como nas fazendas, nos sítios, né, nas chácaras que a gente fazia antigamente, naquele coadorzinho de tecido? O que é melhor? Então vamos lá, existem algumas recomendações sim. Não é regra, mas são parâmetros legais que dá para se seguir. Para uma caneca de café, deixa eu mostrar aqui a minha, que a gente sempre recomenda. Para uma caneca de café, seria basicamente 10 gramas de pó. E isso convertido em colheres seria uma colher de sopa cheia de café para cada caneca. E aí você vê quantas canecas você precisa render. Em questão da água, é aconselhável você ferver a água, mas não deixar que ela ferva por um longo tempo, que ela não fique por um longo tempo ali borbulhando. Porque nesse processo a água acaba perdendo o oxigênio e aí você prejudica o sabor do seu café final. Então o ideal, assim que ela entrou em ebulição, assim que ela começou o ponto de fervura, já desliga o fogo e utiliza aquela água
para já passar pelo seu café. Quando a gente fala de filtros de papel, eu vou pegar aqui o meu como exemplo também. A gente sempre recomenda para todo papel que você for usar, e pano principalmente, precisa escaldar antes. Então passa uma água no seu papel, porque o papel ele possui celulose e possui alguns outros componentes que podem sim interferir no sabor final da sua bebida. Então a gente sempre recomenda para passar uma água antes de colocar o pó de café. E aí você coloca aqui, enquanto a sua água está ali fervendo, você moe seu café na hora, naquelas medidas que você propõe a se fazer. A gente aconselha 10 gramas de pó para cada 100 ml de água para começar, que isso dá uma colher de sopa para cada caneca que você for preparar. Depois que escaldou, coloca seu pó de café aqui e aí vem com a sua água que você acabou de desligar ali do ponto de ebulição. E aproveitar o seu café especial. Show! Então, para cada 100 ml de água, uma colher de sopa de pó de café moído, de preferência na hora, para a gente extrair melhor o sabor, sempre lembrando que deve ser bem molhado, tanto o filtro, seja ele de papel, por conta da celulose, como você colocou, ou de tecido, né? Dá uma escaldada. Isso, exatamente. Essa é a receita padrão. Isso. Para quem usa pano, tem que passar um pouquinho mais de água pelo pano para conseguir tirar um pouco daquele resíduo que fica ali naquele tecido, nas tramas do tecido, né? Então passa um pouco mais de água quente ali para auxiliar. Em quanto tempo se troca? Porque tem gente que tem aquele coador de pano da época de Dom Pedro, né? A pessoa nunca troca, ela acha que é eterno, né? Que nem cueca, lingerie íntima. Tem gente que fica para a vida toda, até ficar esgarçado. Nossa, não, tem que praticar um pouco de desapego em relação a isso, viu? Então eu recomendaria você trocar o pano a cada uma semana ali, pelo menos. E aí você comprar um novo na próxima semana e outro novo na próxima semana. Porque o pano, por ele ser um tecido, os óleos essenciais que possuem no café acaba se prendendo ali naquele tecido. Por mais que você passe água quente, que você seque isso no sol, tem gente que guarda isso dentro da geladeira para preservar, ainda assim vão ficar resíduo entre aquelas tramas. Então, quanto mais café você faz naquele pano, mais resíduo vai ficar acumulado ali. E aí você acaba pegando resíduos de outros cafés. Então, com o tempo, periodicamente, é recomendável sim trocar o pano. Hoje a gente tem aqueles coadores de café que são ad eternos, né? Que são os de inox e tudo mais. E demoram um tempinho. Se você está com pressa, que nem eu nem faço mais lá, porque eu tenho pressa, mas demora muito para coar o café, que é de maneira individual. A gente vai em algumas cafeterias, né? E aí eles terminam nos servindo ali. Queria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade. Tem hoje já métodos de preparo, que ao invés de você utilizar papel para filtrar o grão, você utiliza uma tela. Então essa tela ela faz a separação entre a água e o seu pó de café. Ali, os óleos essenciais, por não passar por nenhum tipo de papel que filtra parte disso, todos os óleos essenciais do café passam para a sua água. Então tem muito mais compostos solúveis ali no final do preparo do seu café, e te possibilita também ter uma vida um pouco mais longa daquele método. Mas precisa também ter alguns cuidados na hora de higienizar. Então, usar sempre ou um detergente neutro, para não ter nenhum composto químico que fica preso naquelas telinhas, lavar aquilo muito bem com água corrente, por causa, de novo, dos óleos essenciais que passam por ali. Então, a gente está falando de água quente e óleo que passa por ali. Então, a gente precisa ter uns cuidados na hora de armazenar. Mas é uma excelente opção para se investir num método que tenha tela, que não utilize papel. Então, você vai ter muito mais óleos essenciais, que isso faz muito bem para a saúde, indo para a sua xícara diariamente. O criador de café, como eu, gosta também daquela chaleira que tem um termômetro em cima. Qual que é a temperatura ideal para a fervura da água? Isso vai depender de cada região onde as pessoas estão. Mas, geralmente, 94 graus, 95 graus seria uma temperatura interessante
para você começar já a preparar o café naquele termômetrozinho que possui. É interessante também... Desculpa, Fábio, pode Imagina, falar. pode continuar. Tem uma recomendação dos biquinhos que a gente vê muito por aí, né? Por que é importante esse biquinho? Ele vai te auxiliar muito a direcionar a sua água quando você estiver fazendo café. Então, você consegue ter um controle melhor de fluxo aonde a sua água bate dentro do seu pó de café. E aí, isso te auxilia muito. Quando a gente usa uma caneca, um caneco, aqueles tradicionais que a gente coloca direto no fogo, ele não tem um cantinho para a água escoar, né? Quando a gente joga, ele cai num fluxo muito grande e aí acaba trazendo ar para dentro do seu pó de café. E você acaba precisando de uma colher para auxiliar, para mexer e unir ali a água para o seu pó. Então, esse biquinho auxilia você nesse direcionamento de água, para sua água cair em toda a superfície do seu pó de café e você otimizar a sua extração. Outra coisa, a gente falou a respeito do filtro de café vitalício, né? A gente também tem as cápsulas agora, porque a maioria das pessoas terminam comprando as máquinas de café, só que quando você vai ao mercado, tem blends de cápsulas e assim por diante, mas tem marcas de cápsulas que não tem blends, né? Então você pode, de verdade, aquele café que você curte da marca tal, você pode colocar numa cápsula dessa, com pilãozinho, apertar e colocar lá, e você não precisa comprar cápsulas. Você pode usar aquele café, ainda mais tem muita gente hoje, ô Franciele, que tem colocado no quintal de casa umas mudas de café, tem torrado e tem inclusive moído e feito seu próprio cafezinho, que eu acho bacana tudo isso. Eu queria que você falasse a respeito dessas cápsulas, que tem para todas as marcas na internet à disposição. As pessoas nem sabem, a grande maioria, mas é bacana a gente falar. Sim, hoje em dia já tem tanto essa cápsula que é retornável, que ela tem uma tampinha que você pode colocar o café que você quiser ali, só precisa encontrar a moagem adequada para cada máquina e a quantidade certa de café que cabe e comporta dentro daquela cápsula. Isso ajuda muito por causa da emissão de plásticos, enfim, de resíduos indo para o meio ambiente, então acaba contribuindo bastante. Né? Sim, exatamente. Então já contribui muito com isso. E te dá a possibilidade de tomar diversos cafés ali de forma prática em casa. Existem também adaptadores de cápsula. Então, para quem tem uma marca específica de máquina em casa, dá para também a possibilidade de comprar adaptador. Então, você encaixa as cápsulas dentro do adaptador compatível com a sua máquina de cápsula. E aí te dá outras possibilidades também. Quem tem torrado, tem muita gente que torra café em casa hoje, que faz alguns experimentos com pipoqueira, de torrar café em casa. Eu, particularmente, tenho meus pezinhos de café em casa. Eu já tenho 9 pés de café, eu brinco que eu sou uma nanoprodutora. Então, eu tenho 9 pezinhos de café que eu cultivo em casa também. Ainda não consegui fazer as colheitas, porque ele ainda não está produzindo, mas um dia eu acredito que eu consigo fazer isso, de torrar café. Quem sabe torrar meus cafés aqui e ter essa experiência de moer café em casa na hora, já ter essa possibilidade de torrar café em casa. E assim a gente consegue garantir a qualidade daquilo que a gente tem ingerido, né? E café também é saúde. Certeza. Bom, o nosso diretor disse que tem algumas imagens para a gente exibir aqui nessa tarde, então vamos com as imagens na tela para você comentar. Bom, aí são campeonatos de café que também existem, são campeonatos de baristas, são avaliados por juízes. Essas competições acontecem mundialmente. A gente tem anualmente o campeonato que acontece nacional, onde você é avaliado sensorialmente por tudo que você apresenta aos juízes, que eles vão avaliar o perfil de sensorial que tem naquele café e o conhecimento que você tem sobre o produto também. Existem as competições da categoria de cafés filtrados, que é essa foto também eu participei em um campeonato, que vai avaliar a sua técnica em extrair café, avalia a sua técnica em conhecer perfis de extração
e como você consegue contribuir para o mercado de cafés com novas técnicas. Então, é a possibilidade que você tem também de apresentar o seu trabalho como barista em campeonatos. O café faz muitas conexões com pessoas, é uma desculpa basicamente para tudo, para você reunir, para você tomar café. Aqui no Café Container, a gente tem uma linha de cafés femininos, onde toda a produção de cafés é composta por mulheres, desde a plantação até o processo de torra, que sou eu quem torro. Então, a gente tem toda essa cadeia produtiva de mulheres. Aproveitar que esse ano a gente está no mês, né, das mulheres, então tem também essa cadeia produtiva feminina que ajuda um olhar para as mulheres da cadeia do café. Maravilha. Que produzem muita qualidade. O nosso diretor também está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. Vamos então rapidinho a elas. 0 operadora 11 983 84 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Fran. Posso torrar o café em casa? Tem alguma dica? Quem pergunta é Daniele dos Passos, de Salvador, Bahia. Daniele, um beijo. Tem como torrar café em casa, sim. Eu vou dar algumas dicas que eu já usei. Dá pra gente torrar café na frigideira. Então tem que ter um controle ali de quantidade de café que não faça camada alta na frigideira. Então coloca uma camada baixa e vai mexendo sem parar até ele começar a estourar igual pipoca. Quando ele começar a estourar igual pipoca, continua mexendo, apaga o fogo e aí você tem que soprar para ele parar a torra instantaneamente. Então, coloca numa peneira que você tiver. Cuidado que os grãos ficam muito, muito quentes. Então, cuidado para não colocar em nada plástico, para não derreter. Então, tenta esfriar de alguma forma, em alguma forma, e assopra bastante para você interromper a torra. Dá para torrar em pipoqueira, que tem aquelas pipoqueirinhas pequenininha, também dá para colocar aquilo dali. Exatamente, aquelas pipoqueirinhas de panela, dá para colocar um pouco ali, vai mexendo sem parar, ele vai estourar de novo igual pipoca, e aí você precisa começar a prestar atenção em cheiro. Assim que tiver um cheiro bem docinho, e você viu que ele já terminou de estourar, aí você desliga o fogo e tenta resfriar aquele café o mais rápido possível. 0 operadora 11 983 84 1466. Pergunta na tela. Oi, qual é o tipo de torra que não deixa o café tão forte? Quem pergunta é Augusto Giacomini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Augusto, um abraço para você. O que não deixa o café com uma torra muito forte? A gente está falando de tempo e temperatura. É isso que faz o café ficar mais forte ou menos forte, vamos dizer. Não é tecnicamente assim que funciona, mas é o tempo que aquele café está torrando e a temperatura que ele está sendo submetido. Então, com o decorrer do tempo, conforme o grão vai ganhando temperatura, ele vai alterando a cor. Então, a cor vai mudando de marronzinho e aí ele vai ficando com tonalidades um pouquinho mais escuras. Dependendo do tipo de grão que você está usando, quando ele fica no ponto marronzinho, é o ponto basicamente médio ali para você já desligar e interromper a torra. Quanto mais você passa do ponto marronzinho e vai ficando cada vez mais escuro a tonalidade daquele café, mais compostos vão se degradando ali e vai criando amargor. Aí ele vai ficar com um sensorial um pouquinho mais forte, como exemplo. 0 operadora então seria ideal ali uma média. 0 operadora 11 983 84 1466. Pergunta na tela. Como armazenar o café de forma correta? Me ajuda, Fran. Quem pergunta é a Soraya Livramento, de Imperatriz, Maranhão. Oi, Soraya, um beijo para você. Como armazenar café corretamente? Presta atenção no pacote. Pode ser em potes herméticos, isso vai ajudar bastante você em casa. Ou no próprio pacote de café, se ele tiver válvulazinha. Então, se ele tiver uma válvulazinha e ele for assim, que impeça luminosidade, isso vai ajudar bastante. E você preserva ele bem fechadinho. Então, tem algumas embalagens de café que já vem com essa cinta
que a gente chama de tintai. Você fecha a boca do pacote de café e fecha ela com o tintai, que aí você pega essa braçadeirinha que vem no próprio pacote de café. Então a própria embalagem ajuda muito. Potes que são escuros, que impedem luminosidade, e potes herméticos também, que ajudam bastante. Tintai. Gostei, é japonês, né? 0 operadora 11 983 84 14 66. Pergunta na tela. Fran, não tenho aquela máquina de moer grão de café. Consigo fazer de outra forma? Quem pergunta é a Juliana Alves, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um beijo, Juliana. Uma forma de moer café é o liquidificador. Você coloca os cafés dentro do liquidificador, uma quantidade que consiga sobressair a lâmina do liquidificador e tritura ali. É uma opção B para quem ainda não tem moedor de café. Então, quanto mais tempo você deixa ali no liquidificador, mais fino vai ficando sua moagem. Processador também, né? Também tem os processadorzinhos, aqueles que fazem creme, aqueles que fazem aqueles manuaizinhos também. Sim. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, aquele ali, mas... por favor. Aquele que tá ali, quero mostrar pro pessoal de casa, aquele processadorzinho embaixo. Não, embaixo. Aí mesmo. Até mostrar pro pessoal de casa, porque isso daqui, olha, é uma mão na roda, é uma maravilha para todo o pessoal de casa. Se você não tem, você tem que adquirir um, porque vale muito a pena. Esse daqui ajuda bastante. Você coloca aqui os grãos, fecha e vai apertando. Sai tudo, fica uma maravilha, viu? E ele é usável para uma série de coisas. Oi? Ajuda muito esse daí. Muito, Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu, particularmente, tenho um processador em casa que eu uso muito para triturar alho, cebola. E aí, às vezes, o plástico fica com algum resíduo de cheiro. Então, tenha cuidado com isso e verifica antes se o seu plástico não está com cheiro de algum outro resíduo alguma outra coisa que você moeu ali, que o seu café vai absorver. É a mesma história da geladeira. Com certeza. 0 operadora 11 983 84 14 66. Pergunta na tela. Boa tarde. Tem diferença entre usar coador de tecido e de papel? Qual é melhor? Quem pergunta é a Marcela Bandeira, de Brusque, Santa Catarina. Um beijo, Marcela. Tem diferença sim. Vamos falar um pouco sobre a higiene. Então, uma vez em que você usa o filtro de papel, ele vira lixo, vira um composto orgânico, você pode utilizar para outras coisas. Mas você usou uma vez. O pano, ele acaba absorvendo oleosidades de outros cafés que você utilizou. Então, acaba ficando resíduo ali entre as telas daquele tecido. Então, eu recomendaria você utilizar papel, porque você conseguiria tomar um café ali uma vez só e aquele resíduo não ficaria sendo reutilizado. Feito. Bom, Fran, você fala conosco de onde? Campinas. Que Campinas, maravilha. Tá chovendo por aí? Não, aqui o tempo tá nublado, mas tá muito calor. Mas ainda não tá chovendo. Que bom, adoro calor. Bom, para quem quer tomar um café gostoso, pode procurar a Fran, né? A Franciele Gomes, que é barista e mestre de torras, está lá em Campinas, no Café Container, lá no Instagram, Café Container. E também pode falar com ela, Fran_Barista. Fran_Barista. Você que tem uma cafeteria, você que quer treinar o seu staff, você que quer ser um conhecedor mais de café, você que é amante do café, pode fazer um workshop com ela, vale muito a pena, não é isso, Fran? É isso. Quem quer também se profissionalizar, em conhecer um pouco sobre o universo de torras, sobre o universo de barista, aprender a provar café também, tem cursos, e vocês podem encontrar isso lá no meu Instagram. Maravilha. Obrigado, Fran. Um beijo na alma e até breve, viu? Foi ótimo. Até breve, gente. Tchau, tchau. 2h43, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem culinária. É isso mesmo, até já.